presentes. Olha aí, gravação. Aí está funcionando a gravação. Tem a opção aqui de legendas também. Na verdade, a legenda já está acontecendo. Ótimo. Então, vamos lá, sejam todos bem-vindos. Eu estendi esse convite, na verdade, se tornou uma aula aberta. Então, eu sou o professor Tiago Baltazar. Nós vamos fazer aqui uma aula sobre a psicologia de abordagem humanista, também chamada psicologia abordagem centrada na pessoa, de Carl Rogers. Nós estamos trabalhando este livro aqui. Tá? Hoje nós vamos percorrer o primeiro capítulo deste livro, no qual o Rogers fala de alguns ensinamentos que o marcaram bastante na experiência dele, e ele traz uma síntese de cada um desses ensinamentos, totalizando aí, neste primeiro capítulo, 14 ensinamentos. Mas exatamente o subtítulo do capítulo que nós vamos percorrer aqui hoje é chamado Algumas Coisas Fundamentais que Aprendi. Nós já abordamos, creio que os 2 até o terceiro ensinamento em aula, presencialmente. Vou fazer uma breve retomada desse tripé inicial dos ensinamentos do Roger e depois percorrer alguns outros. Lembrando que a segunda aula de Rogers, ela já está gravada, está disponibilizada para algumas turmas, e eu vou disponibilizar para essa turma aqui logo ao final desta aula de agora, que é uma aula sobre o capítulo 2, algumas hipóteses com relação à facilitação do crescimento pessoal. Essa aula já está gravada, é a aula que vem depois dessa, e já vai ficar disponível para vocês também. Muito bem, então vamos lá. Nós, recuperando o espírito da proposta desse primeiro capítulo, dos ensinamentos de qual o Rogers fala, né? O Rogers, ele trabalha com essa ideia de que ele está falando de uma experiência dele, né? Nós vamos ver que um dos ensinamentos, inclusive, é que a maior autoridade é a própria experiência, né? Aquela experiência que nós fazemos em primeira pessoa, digamos assim. Então, ele teve uma experiência e ele está relatando aqui alguns ensinamentos que essa experiência dele trouxe para ele. E ele nos diz, até numa frase bastante provocativa, ignoro se vocês os acharão válidos também. De alguma maneira, nós que estamos buscando realizar por nós mesmos também uma experiência. E aí, o nosso aprendizado não é um conteúdo que o Rogers estaria nos trazendo, mas uma experiência que nós mesmos vamos ter que sustentar e fazer por nossa própria conta e retirar cada um da sua experiência a aprendizagem, né? Então, fica um pouco desse espírito nada dogmático do Rogers a respeito dessas coisas que ele aprendeu, dessas coisas fundamentais que ele aprendeu na trajetória dele. E é interessante que isso se reflete na maneira com que ele sintetiza, na maneira com que ele formula a frase, né? A síntese de cada um dos 14 ensinamentos. Se vocês bem observarem, haverão 14 frases em itálico até o final desse capítulo 1. A primeira delas, cada uma delas é um destes ensinamentos. A primeira delas está na página 19 do livro, se vocês quiserem acompanhar. O livro Tornar-se Pessoa, do Carl Rogers, aqui na minha edição, página 19. Acredito que muitos de vocês têm também o PDF, que deve ter uma outra paginação. Os 3 primeiros é o conhecido tripé do Rogers. Na verdade, há quem diga que o Rogers não fala de outra coisa a não ser dessas 3, que é a congruência, a aceitação e a compreensão empática. Ele não usa a palavra congruência no primeiro ensinamento, mas é sim sobre congruência que ele está falando no primeiro ensinamento. Sugiro até aqui uma dica para vocês
puderem, quem tiver o livro, numerar, né, de 1 a 14 esses ensinamentos para a gente poder transitar melhor aqui. Então, o primeiro diz assim, olha que interessante, ele formula de maneira negativa. Ele diz assim, nas minhas relações com as pessoas, descobri que não ajuda a longo prazo agir como se eu fosse alguma coisa que não sou. Ou ele está falando da congruência, outro nome para isso é a transparência, a sinceridade, também o ser genuíno, né, com o meu cliente na relação terapêutica. E eliminar as barreiras e as atitudes de fachada. No segundo vídeo, que eu vou deixar disponível para vocês, eu trabalhei isso com alguns novos elementos, além desses que estão aqui. Deste momento aqui, nos interessa reter isto, né? Atitude de fachada é justamente a incongruência. Se eu sinto algo, o terapeuta se sente, por exemplo, entediado, ou se ele sente, de alguma maneira, que desaprova, se sente desconfortável, sonolento até mesmo com o cliente, Roger nos convida a estar consciente disso e não procurar omitir isso, né? Mas ser o que nós somos em todos os níveis do nosso ser. Ele diz assim, evitar agir de uma certa maneira na superfície quando estou passando pela experiência de algo completamente diferente. A segunda condição é a aceitação. E aqui, diferentemente de outros lugares onde ele fala sobre aceitação, ele separa como um ensinamento em si mesmo a aceitação de si. Veja como ele formula. Descobri que sou mais eficaz quando posso ouvir a mim mesmo, aceitando-me, e posso ser eu mesmo. Talvez esse ensinamento surpreenda aquele leitor que estivesse esperando que a aceitação fosse tratada a aceitação do outro em primeiro lugar. Mas não, Roger nos direciona primeiramente para a aceitação de si mesmo, para que eu possa ser eu mesmo em primeiro lugar. Talvez, nesse aspecto, formulado dessa maneira, este ensinamento complementa um pouco o primeiro ensinamento, né? Para que eu possa ser congruente e ser eu mesmo, de forma genuína e transparente, eu tenho que aceitar a mim mesmo, naquilo que está se passando comigo. E isso é muito interessante. Creio que muitos de vocês estão já envolvidos com o serviço escola, e é um desafio muito grande quando nós nos surpreendemos diante de outra pessoa, né? Rejeitando uma reação nossa ou com dificuldades de compreender e aceitar a outra pessoa, e essa dificuldade se revela como, em primeiro lugar, uma dificuldade nossa, né, com aquela questão. Então, eu já havia mencionado isso na última aula, eu vou só repetir, aqui a gente está só fazendo uma retomada. Aceitação aqui, num contexto fenomenológico, aceitação eu preciso aceitar para entrar em contato com algo desse campo relacional, onde estamos eu e uma ou mais pessoas junto comigo nesta relação, para que entrando em contato eu perceba, né, para que eu reconheça a existência de algo, seja em mim, mas também relativo aos efeitos daquilo nesta relação. E, portanto, a aceitação significa reconhecer a existência, os efeitos de algo e, portanto, enxergar este algo, né? Aceitar, portanto, é um exercício, uma atitude que funciona, fenomenologicamente falando, como uma condição de possibilidade que favorece a percepção no campo da experiência, né, desta relação em que estou junto com o meu cliente.
Lembrando que tudo isso vai culminar, vai ficar evidente também na aula número 2, esse enfoque que o Rogers dá o tempo todo na relação. Não é numa técnica, não é num conteúdo, não é no inconsciente exatamente do cliente, mas essa relação entre o terapeuta e o cliente. O tempo todo, os ensinamentos, aquilo que o Rogers está nos descrevendo, tem por foco a relação aí humana, né, que vai se caracterizar, que condições essa relação precisam ser oferecidas nesta relação para que aconteça a desejada mudança, né? Muito bem, a terceira, de forma bastante resumida também, aí a compreensão empática. Nós falamos que, primeiramente, a compreensão, ele formula assim, vamos ler, né? Atribuo um enorme valor ao fato de poder me permitir compreender uma outra pessoa. Eu dizia no início, né, que o espírito da proposta não dogmática do Rogers, ela se reflete na maneira como ele formula esses ensinamentos. Ele não nos dá uma definição técnica de compreensão ou de empatia. Ele está dizendo que ele atribui enorme valor, né? Ele valoriza muito o fato, ou seja, quando isso acontece, porque em muitos casos não acontece. Então, quando acontece, ele dá grande valor ao fato de poder se permitir compreender uma outra pessoa. É uma frasezinha aparentemente simples, mas ela revela toda a sutileza. Por que a grande dificuldade de compreender o outro? Né? Será que é porque é impossível esse contato, de fato, ao mundo interno e subjetivo do outro? Ou será porque isso seriam detalhes que não importa, importa mais a técnica que eu vou aplicar e já produzir uma transformação para ter o resultado que eu ofereço, que eu vendo, ou que a pessoa já vem acreditando que precisa? Veja que a gente está numa abordagem humanista e essa questão de técnica e de resultado se vê de uma maneira diferente, né? Primeiramente, o Roger está dizendo a compreensão é difícil porque ela envolve um risco e, portanto, envolve um receio de entrar nesse universo do outro. E por isso eu preciso me permitir. O fato de a compreensão implicar o risco. Rogers disse, se me permito realmente compreender uma outra pessoa. É possível, e assim a gente receia e ressente muitas vezes, de que compreendê-la acarrete uma alteração em mim. Veja, compreender uma pessoa traz para mim o risco de uma alteração na minha pessoa. E é isso que se teme muito. E, na verdade, essa que diz respeito também à maravilha do fenômeno da compreensão, porque justamente ela produz modificações, e muitas vezes modificações irreversíveis. Quando se compreende algo, dificilmente se pode voltar atrás a uma opinião que se tinha antes de compreender aquilo, né? Assumir seus próprios temores, né? A partir da compreensão, ocorrem modificações tanto nos sentimentos quanto na própria pessoa. Eu tinha mencionado para vocês um texto que aprofunda um pouco mais esse ensinamento da compreensão, chamado Uma Maneira Negligenciada de Ser, a maneira empática. Esse artigo eu já circulei aí para alguns alunos, vou deixar aqui também no chat, para que ali o Rogers fala que a compreensão ela rompe o isolamento, ela inviabiliza
aquela crença do indivíduo de que ele seja bizarro, ou estranho, ou esquisito, ou vergonhoso, ou feio. Ele rompe, na verdade, com a alienação do sujeito. Ele traz o sujeito de volta ao sentimento de pertença à raça humana, pensando no indivíduo que vai se distanciando, se isolando com o seu sofrimento, que ele vai, de uma certa maneira, perdendo a crença de que ele pode ser curado, de que ele, de fato, merece uma atenção, de que ele pode, sim, romper com aquele ciclo. Faz parte da doença isolar, muitas vezes, da doença psicológica, isolar o indivíduo numa falsa crença dessa maneira, né? E por isso a compreensão tem esse efeito de trazê-lo de volta. Deixa eu ver se... aqui eu não consigo ver por causa da legenda, mas eu vejo que a Nayara está com Oi, prof. círculo amarelo em volta de você, mas eu acho que tem uma mãozinha levantada, é isso? É, isso. Posso estar me ouvindo? Claro, estou te ouvindo. Professor, queria que tu repetisse um pouquinho antes, tu falou assim, que a compreensão ela é difícil porque envolve o risco, e falou que envolvia mais uma coisa, mas tu falou um pouco rápido e eu não consegui acompanhar. Eu não sei se era aceitação, era alguma coisa com, mas eu não consegui te acompanhar. Vou tentar aqui, quem sabe compreenda ali, você me sinaliza. Envolve um risco, envolve um receio, né? Um receio mesmo, um medo de que uma alteração se produz em mim, né? Assumir seus próprios temores, é isso aí. Se permito realmente compreender uma outra pessoa, é possível que essa compreensão acarrete uma alteração em mim. E isso produz um receio, um temor de entrar no quadro de referência do outro. Basicamente, é isso. Espero ter respondido. Sim, E sobre o texto, da maneira negligenciada de ser, ali as teses é que a compreensão ela rompe o isolamento e ela rompe a alienação. Ela desabilita o isolamento, desabilita a alienação. Muito importante para a gente pensar isso na questão do autoextermínio também, né? De alguma maneira, o ataque contra a própria vida, ele, muito frequentemente, nós podemos entender que ele é feito num contexto onde a pessoa precisa, para sustentar essa agressão contra si mesmo, estar dotada da crença de que a solução do sofrimento dela é impossível e que ninguém pode entender o que ela está passando. Essa singularidade última, esse isolamento total, de alguma maneira, ele sustenta o ato de autoagressão. Essa desistência, digamos assim, total, né? Por não ter encontrado recursos e por acreditar que não pode ser compreendida. Uma pessoa que experimenta a compreensão empática torna-se muito mais difícil sustentar essa falsa crença de isolamento no momento da tentativa, né, do ato. Muito bem. Outros ensinamentos bastante relevantes. Na aula seguinte, em outras, a gente sempre vai estar voltando e trazendo novos insights sobre cada um desses três, porque a congruência, a aceitação e a compreensão empática. Tudo que for se falar sobre Roger, sobre abordagem humanista, sempre tem que, em alguma maneira, passar por esses três termos, e os textos do Roger são assim também, ele volta em vários momentos, cada capítulo ele esclarece de novo essas três coisas com palavras diferentes, com exemplos diferentes,
E assim a gente vai ganhando mais recursos para entender e colocar em prática essas atitudes, né? Isso diz respeito à natureza dessas três coisas também. A congruência, por exemplo, ela não é algo que se alcança definitivamente, de uma vez por todas. O Rogers, ele nos pede isso mais como exercícios, como algo que deve ser buscado. A congruência, a aceitação e a compreensão empática. Mas algo que eu posso perder a mão a qualquer momento, né? Eu consigo com um indivíduo, mas isso não significa que eu vou conseguir com outro. Eu consigo numa certa sessão, mas na outra sessão, com aquele mesmo indivíduo, eu posso não conseguir, e assim por diante. Muito bem. Ele diz no ensinamento 4, se vocês tiverem perguntas, vocês podem fazer como a colega fez, e aí a gente faz assim de uma maneira mais interativa, que é bem legal também. O ensinamento 4, vamos ler, ele diz: verifiquei ser enriquecedor. Olha só, agora eu vou fazer... Agora que eu ouvi, de fato, o que a colega falou, né? E talvez eu esteja falando muito rápido. Olha só, isso é uma troca. Vou agora absorvendo, vou tirar um pouco o pé do acelerador, talvez falar um pouco mais devagar, possa tornar isso aqui mais tolerável, né? mais interessante mesmo. Então, o ensinamento número 4, no meu livro é página 22, ele diz: verifiquei ser enriquecedor, abrir canais através dos quais os outros possam me comunicar os seus sentimentos, seus mundos perceptivos particulares. Para que isso aqui é, na verdade, um suporte à compreensão. Identificar e reduzir as barreiras que eventualmente possam existir nessa relação. Eu não sei, temos que pensar, de repente, a formalidade pode ser uma barreira, né? Eu, por exemplo, gosto de me vestir bem para atender clientes, mas, de repente, eu preciso estar atento se uma roupa social, uma certa formalidade, possa ser justamente algo que dificulte para ele se abrir comigo, né? Ou pode ser que pode não causar grandes dificuldades, mas se já não está facilitando, já é algo que pode ser repensado. A postura, o setting terapêutico, enfim, preciso ir eliminando barreiras que possam dificultar a compreensão e a empatia e a abertura também. Uma sensibilidade, nos diz Rogers, na compreensão que o vê como ele é para si mesmo e que o aceita como tendo tais percepções e sentimentos também auxilia. Então, identificar as barreiras para que sejam eliminadas, abrir canais, uma sensibilidade constante, para saber sentir aquilo que deixa a outra pessoa da relação nas melhores condições possíveis. Reduzir os motivos de receio ou de defesa. Bem interessante esta. Agora, quando ele traz o ensinamento número 5, ele volta a falar de aceitação, mas ele divide. Lá ele falou de aceitação de si, para que eu seja eu mesmo. Agora sim ele fala: é sempre altamente enriquecedor poder aceitar outra pessoa. Agora que eu já me aceito, que eu busco a congruência, que eu tenho uma atitude empática, de alguma maneira, uma sensibilidade para identificar barreiras que possam ser eliminadas,
para facilitar essa expressão do outro. Agora sim, a aceitação da outra pessoa. E é muito enriquecedor a aceitação da outra pessoa. Porque a aceitação, de novo, depois de ter falado de compreensão? Será que é possível eu aceitar a outra pessoa sem ter compreendido realmente ela? É possível que a gente diga que aceita alguma coisa que a gente não compreendeu? É um pouco estranho, né? Que tipo de aceitação é essa? Aceitar uma coisa que eu nem compreendi direito. Esse é o tipo de aceitação de fachada. É o tipo de aceitação que não diz respeito a uma relação humana, real, congruente, concreta. É uma falsa aceitação. De alguma maneira, eu preciso compreender pelo menos uma parte, pelo menos um tanto, realmente, sobre alguma coisa na vida da outra pessoa, para que eu possa dizer que aceito ela. Então, por isso, talvez, compreensão, primeiro, né? Congruência, aceitação de mim, aí a compreensão empática, a sensibilidade para eliminar barreiras, e agora sim dizer que pode haver uma atitude de aceitação da outra pessoa, porque eu já compreendo ela um pouco. São exercícios contínuos, compreender para poder aceitar, mas também aceitar para poder compreender. De outra maneira, aceitar em mim para poder perceber e depois compreender o outro e aceitar o outro, e assim por diante. São todas interligadas essas coisas. Lembrando que nós estamos num contexto fenomenológico, né, de pensar essas relações, elas têm desdobramentos, elas têm níveis, elas têm condições de possibilidade, se trata de questão da percepção, do aprofundamento da percepção, dos efeitos, nesse campo relacional. Agora, eu preparei uma tela para compartilhar com vocês. Na verdade, nada nesse vídeo, nessa aula, nada muito elaborado, mas talvez ajude a vocês na questão com a atenção. Deixa eu o ensinamento número 6. Não sei como é que vocês estão. Professor, Oi. posso só... A Janaíce tinha colocado, não sei se tu tá vendo o chat, mas em relação à Não, barreira, ela preciso tinha da tua ajuda. botado uma pergunta ali, se tu pudesse só responder antes de entrar. Se Obrigado. a esquiva do terapeuta também pode ser uma barreira, ela está questionando. Esquiva do terapeuta. Bom, isso, botei aqui. A esquiva. Esquiva é uma palavra esquiva. Esquiva não me parece uma atitude congruente, né? Esquiva parece uma fuga, né? Eu vou te dizer o que eu entendo por esquiva, né? Ver se é isso que você quis dizer. Esquiva é fugir, né? Esquivar é omitir, é driblar, né? Sair fora, né? Esquiva não me parece uma atitude muito funcional, né? Muito adaptativa, muito madura. Não são atitudes que a gente gostaria de ver na personalidade, no cliente, né? E, portanto, a esquiva não deve ter lugar, né? Se for isso. Se for quando o paciente te faz uma pergunta, ou quando ele, de alguma maneira, percebe algo em você e o terapeuta sente vergonha ou se sente vulnerável, esquivar-se para poder demonstrar que está seguro, que está firme ou que sabe a resposta, isso não é congruente de maneira nenhuma. A congruência é um conceito bem complexo, mas quanto mais você se aprofunda nele, mais interessante ele fica. Mas então não, a resposta, deixa eu ver ali o formato da pergunta de novo.
A esquiva do terapeuta também pode ser uma barreira? Sim. Então, a resposta é sim. É uma barreira. É uma barreira, sim, porque ela não é... Não entendo que ela seja honesta, né? Vamos voltar a falar da questão da congruência mais adiante, porque ela sempre dá um pano para a manga. O item número 6, então, vamos lá. Deixa eu ver aqui a tela que eu tinha preparado para compartilhar. Ver qual que é. Então, compartilhar. É aqui. Ótimo, vamos lá. Ensinamento número 6, no meu livro, página 25. Podemos acompanhar aqui na tela. Quanto mais aberto, ele já avisa que poderá ser difícil comunicar a próxima descoberta. Ele nos diz, quanto mais aberto estou às realidades em mim e nos outros, isso tudo fruto de aceitação, compreensão empática, ok? Menos me vejo procurando, a todo custo, remediar as coisas. Tá ali. Vamos lá. Primeiro, atenção à expressão a todo custo. Procurar remediar as coisas a todo custo. Aqui nós temos que imaginar bem aquele movimento neurótico, né, de uma pessoa bastante ansiosa, preocupada, corre para lá, corre para cá, né, fica facilmente assustada e geralmente uma agenda cheia de coisas para fazer, para tentar dar conta e enrolada com aquilo ali. Essa é a caricatura, né, de uma pessoa indo para cima e para baixo, querendo fazer várias coisas e bastante desgastada, digamos assim. Essa é a caricatura da neurose, né, digamos assim. E o Roger está dizendo que a aceitação de mim, do outro, a compreensão empática, na medida em que a gente entendeu que isso vai nos ampliando a percepção, que isso vai, de alguma maneira, também fazendo com que a gente reconheça os efeitos de tudo aquilo que está acontecendo nesta relação, eu vou entendendo melhor a complexidade das coisas e isso gera um certo respeito por cada coisa, por cada atitude. Por que que uma pessoa, por exemplo, lança a mão de um certo mecanismo de defesa? Eu começo a entender o que é que está, aonde que ela se sente agredida. Eu começo a compreender melhor, estando no lugar dela, né? Como se eu estivesse no lugar dela, como ela se sente, quanto aquilo ofende ou agride ou angustia ela e por que aquele mecanismo de defesa. Então, na medida em que eu começo a perceber isso melhor, isso gera um certo respeito, bastante atenção à palavra respeito. Não é um respeito moral, é um certo respeito pela razão de ser da coisa. Eu começo a entender que aquilo não está ali de forma aleatória, né? Que não é um descuido da pessoa. Né? É um respeito no sentido de considerar realmente que aquilo aconteceu, aquilo está assim na vida da pessoa, e não é tão simples mudar. Começa a entender do ponto de vista dela, a dificuldade dela, né? O respeito pela dificuldade dela, pelo sofrimento dela. Aí que eu acho muito interessante o Rogers, porque podemos dizer, veja que o respeito não é algo que eu posso simplesmente ter como uma atitude de partida, né? Já no começo eu dizia, não, eu respeito, eu aceito, eu compreendo. Não, você não respeita nada, porque você nem viu. Você vai aceitar o quê se você nem compreendeu, né? E então essas coisas estão muito interligadas.
só como prática, só como resultado de uma atitude de aceitação e de compreensão, que começa a surgir o respeito, em alguns casos até a admiração, né? Porque se na primeira vista o comportamento de uma pessoa parecia destrutivo ou bizarro, como diz o Rogers, né? Destrutivo, bizarro, esquisito, ou até ridículo, conforme eu vou penetrando no universo dela e compreendendo a partir do lugar dela, eu vou entendendo que não é nada disso, né? Que, na verdade, aquilo é o máximo que ela conseguiu, é o máximo que ela está conseguindo com os recursos que ela tem. Então, eu paro de achar aquilo ridículo. Eu não vejo mais aquilo como bizarro ou, digamos assim, descuidado da parte dela, ou algo nesse sentido. Sinto-me muito mais feliz, vou voltar aqui a compartilhar, para a gente continuar aqui no texto, não sei se isso está ajudando vocês a compartilhar assim. Sinto-me, mais ou menos ali na 10ª linha, mais feliz simplesmente por ser eu mesmo e deixar os outros serem eles mesmos. Em vários momentos, vocês já devem ter lido quando o Rogers está falando de aceitação, ele dizer assim, aceitar o outro como uma pessoa separada. Quem está lendo os textos do Rogers, ou até assistindo os vídeos, que ele tem bastante aí na internet, em algumas vezes vocês já se depararam com essa frase do Rogers, aceitar o outro como uma pessoa separada. O que quer dizer isso? Ser eu mesmo e deixar os outros serem elas mesmas. E essas coisas andam juntas. Quando eu consigo me integrar e ser eu mesmo, agir a partir do meu centro de referência, isso não tem nada a ver com egocentrismo, tá? O centrismo é uma outra coisa, mais adiante a gente pode esclarecer essa diferença. Egocentrismo é uma coisa, é patológico, né? Autodiretivo é outra coisa e é saudável. Pessoa que se dirige, né, de forma autônoma, a partir do seu quadro de referência, das suas necessidades reais como sua referência, ela é autodiretiva. Ela está sendo ela mesma. Uma pessoa que age dessa forma, que vive dessa forma, ela não tem necessidade de impedir os outros de serem elas mesmas. Ela não tem necessidade de convencer os outros. Ela não sofre, digamos assim, pelo fato dos outros não concordarem com ela. Certo? Então, ser a pessoa que a gente é, ser eu mesmo, implica também que eu relaxe, né? Que eu consiga entender, compreender, respeitar as outras pessoas serem elas mesmas. Tenho a nítida sensação, ele continua, de que este ponto de vista deve parecer estranho, quase oriental. E aqui ele faz umas perguntas muito interessantes, porque essas perguntas que ele vai fazer, depois da palavra oriental, se vocês estão me acompanhando, são perguntas irônicas, tá? São perguntas que o ser ocidental, digamos assim, que o ser humano ocidental, europeu, americano, né, o ser humano moderno, o ser humano neurótico, digamos assim, e ele se faz essas perguntas, que são: para que serve a vida se não procurarmos agir sobre os outros? Para que serve a vida se não tentarmos moldar os outros aos nossos objetivos? Para que serve a vida se não lhes ensinarmos aquelas coisas que nós pensamos que os outros deviam saber? Para que serve a vida se não os levarmos a agir e a sentir como nós agimos e sentimos? E aí por diante. Acho interessante
essa passagem aqui, né? Essas perguntas o neurótico demonstrando-se, mas não faz sentido se não for para convencer os outros, se não for para controlar as coisas, se não for para fazer o mundo ficar do meu jeito, né? E é isso que nos traz tanta ansiedade e tanta falta de empatia com a maneira de funcionar dos outros, e faz com que a gente gaste a maior parte do tempo querendo provar o nosso valor contra o valor da ideia dos outros. E agora, pensando na relação psicoterapeuta e cliente, também o terapeuta congruente, que ele consegue ser ele mesmo, ele também, de forma facilitadora, ele vai poder entender melhor a complexidade da maneira de funcionar do seu cliente, sem buscar a todo custo remediá-la, digamos assim. Ele vai se demorar mais nessa parte do diagnóstico, se bem que para o Rogers o diagnóstico ele tem um valor mínimo, né? Mas ele vai se demorar mais nessa parte de agir na direção do que deveria ser. Ele vai demorar mais porque ele está mais interessado em entender como o cliente está funcionando, independente do ponto de vista dele, né? Se torna, portanto, mais eficiente. Ora, temos um outro ensinamento, o ensinamento número 7, esse também vale uma tela aqui. Deixa eu ver onde é que ela está. Aqui. Acho que foi. Permitam-me expor agora outro ensinamento, que na frase em itálico, a síntese diz assim: posso confiar na minha experiência. Pois é. Na medida em que se é congruente, aceitador, compreensivo, que você relaxa, né, sai de uma atitude de atrito com aquilo que é diferente, consegue observar a complexidade e respeitar e admirar a complexidade, as sutilezas das formas de ser, dos mecanismos, dos modos operatórios das outras pessoas, você começa a ganhar um contato maior com a tua experiência de maneira geral. E você começa, por ter agora um contato vivo e mais concreto com a tua própria experiência, você percebe que pode confiar nela. E ela não mente. Você está agora tendo uma experiência de necessidades reais, da verdadeira complexidade dos mecanismos subjetivos, das relações, dos efeitos de cada coisa nas relações. Você começa a sentir mais do que a pensar. Roger diz: quando sinto que uma atividade é boa e que vale a pena prossegui-la, então devo prossegui-la. Ele coloca em itálico o sinto. Em outras palavras, aprendi que a minha apreciação organísmica total de uma situação é mais digna de confiança do que o meu intelecto. Não é que o intelecto não tenha valor, ou que ele esteja errado, mas ele não é o que eu tenho de mais valoroso, digamos assim, de mais real, de mais concreto, de mais profundo. Não é o meu intelecto, é sim a minha experiência organísmica. E ali ele coloca uma nota, não sei se vocês observaram, né? Experiência organísmica. Vou trazer a nota aqui para vocês. Ali, ó.
creio que vocês estejam vendo. O termo organismic é muito frequente em Rogers, quando este procura significar simultaneamente a realidade anímica, que quer dizer realidade psíquica, e orgânica, em interação com o meio ambiente. Nesse conceito se concentram os diversos aspectos que integram a totalidade biopsíquica do indivíduo. Aí. Experiência organísmica. Organismo, em Rogers, é a totalidade do ser. Isso diz respeito ao conceito de congruência já, aquilo que está se passando em mim, meu organismo, a sensibilidade, a todos os dados da experiência, temperatura, aos gestos, aos músculos, né? A expressão facial da pessoa que está comigo, ou se ela tem algum desconforto, a posição que ela senta, o tom de voz, tudo isso, inclusive existem estudos neurológicos que confirmam que o cérebro ele está sensível a essas pequenas reações do outro quando eu estou falando, e a gente se molda com base nessa reação, e isso produz também em nós uma série de reações. Então, o organismo envolve tudo o que está se passando em mim no nível somático, no nível inconsciente, mas também na minha psique, né? É muito mais amplo tudo isso do que o meu raciocínio, do que a minha razão, a minha consciência, o meu intelecto, puramente. E isso vale a pena ser dito, apesar de muito óbvio. Hoje em dia isso é mais óbvio, mas algumas décadas atrás a razão era tida como, de fato, o mais alto, digamos assim, o mais nobre, o mais importante, o que tinha de mais verdadeiro na atividade humana era a sua razão, era aquilo que ligava o homem a Deus, aos princípios do funcionamento da natureza, era o nosso âmbito racional seria aquilo que a gente tinha de mais profundo, e tudo aquilo que era da razão das emoções, da sensibilidade, dos órgãos do sentido, né, da experiência, aquilo teria um valor menor, né, menos lógico, mais passível de erros, digamos assim. Hoje, isso aqui que o Roger está falando já é chover um pouco no molhado, mas ele ainda tem um valor, esse ensinamento, né, de confiar na experiência, porque em todos nós, em diversos momentos, sobretudo momentos de medo, se impõe o intelecto. O intelecto ele se coloca na frente da gente como aquele que tem algo a dizer que é mais importante, né? A gente racionaliza. Isso até se torna, em muitos casos, um mecanismo de defesa, quando a gente racionaliza alguma coisa. A gente se defende com o intelecto. É isso que quer dizer a racionalização. Então, tudo vai muito bem, de uma certa maneira, a sensibilidade, a intuição, mas na hora que aperta, a gente joga o intelecto na frente, como defesa, e muitas vezes tenta se orientar e se planejar e se organizar com base estritamente no racional. E aí a gente pode ser muito brutal com o restante do nosso ser e da experiência de uma maneira ampla. Quando se aprende a ter contato e com essa experiência de uma maneira ampla, com a minha apreciação organísmica, a gente ganha essa capacidade intuitiva a nosso favor. E ele diz assim, né? Eu sei que essa capacidade intuitiva, essa apreciação organísmica, ela é falha também, o Rogers vai dizer, mas ela é menos falha que meu intelecto. Isso eu acho muito interessante, a maneira como ele conclui esse ensinamento. Será? Confio assim na totalidade da minha experiência, a que acabo por atribuir mais sabedoria do que ao meu intelecto.
será, com certeza, falível, mas creio que o é menos do que a minha mente consciente isolada. Muito interessante. Não sei se vocês têm alguma pergunta até aqui. Boa noite, alguém está falando aqui. Essa aula foi gravada, gostaria de pegar ela desde o início. Sim, ela está sendo gravada, e assim que a gente encerrar essa chamada, o próprio aplicativo ele gera um arquivo com a aula e disponibiliza aqui para vocês, tá? Mais acima, ali, mais no início, vocês vão ver que tem também um arquivo de uma outra aula que eu gravei hoje à tarde. Caso eu estava sozinho aqui no chat, eu fiz isso propositalmente, que é a aula 2. Aí tem a turma que ficou sem aula na semana passada, então vão ficar aí 2 aulas, essa daqui mais essa gravada. E tem também o pessoal que não pôde ter aula essa semana, e essa aula aqui é um pouco uma repetição do que a gente já fez presencialmente, e tem essa aula gravada ali, que é a segunda aula, o conteúdo dessa semana. Muito bem. Vamos adiante, então. 7h44, já temos aqui quase 1 hora de aula. Já vou avisando que eu não pretendo judiar a atenção de vocês até tarde, tá? A gente vai usar um pouco o bom senso aqui e também fazer uma coisa mais enxuta, né? Ensinamento número 8. Vamos lá, então. Estreitamente ligado a essa aprendizagem. Que aprendizagem? De confiar na minha experiência organísmica. Está o corolário. Não sei se vocês podem acompanhar. Corolário. Corolário é quase que o coroamento da coisa, a cereja do bolo. A cereja do bolo, vamos dizer, de quem adquire o contato com consigo mesmo de uma maneira profunda, de quem consegue ter uma apreciação não só intelectual, mas organísmica como um todo. A cereja do bolo é que essa experiência, ela vai dizer das necessidades fundamentais da própria pessoa, e uma vez em contato com as suas necessidades verdadeiras, não aquelas necessidades que você sente às vezes, mas foram necessidades que você aprendeu do meio externo, que foram colocadas em você por outras pessoas. E veja, às vezes o indivíduo ele corre atrás de satisfazer essas necessidades, e ele até consegue satisfazer essas necessidades, mas ele não fica contente, porque não são as verdadeiras necessidades dele. Entende? Então, quando você começa a entrar em contato com a tua experiência e em contato com as tuas necessidades reais, você entra em contato com aquilo que o Roger chama do centro positivo da personalidade. E uma vez em contato com esse centro positivo, ele que é a tua referência para você se orientar agora na caminhada, nas relações, naquilo que você busca fazer, em como você se expressa, como que você expressa a tua própria vontade e como que você vai em busca daquilo que você tem necessidade. Ele diz, a avaliação, esse é o ensinamento número 8, a avaliação dos outros não me serve de guia. A avaliação de ninguém, a não ser você mesmo, te serve de guia, e você começa a perceber isso. E você começa a perceber o que é a tua referência, porque às vezes a pessoa sabe que a avaliação dos outros não serve de guia para ela, mas se ela não está em contato com o centro positivo da personalidade dela,
ela vai se orientar por aquilo que ela acha que é a necessidade dela. E ela continua se guiando pela avaliação dos outros. Mesmo quando ela fica rígida, rancorosa, ressentida, crítica. Não sei se vocês já viram pessoas muito com traço de personalidade muito sarcástico, né? Ela quer agredir e dizer que ela não vai se orientar pela avaliação do outro, e ela quer impor a avaliação dela, mas aquilo que ela acha que é a avaliação dela ainda é a avaliação do outro que ela internalizou. Então ela fica num ciclo vicioso, neurótico, de grande insatisfação, e o traço principal dessa pessoa é o sarcasmo. Também, muitas vezes, a ironia. Ela está presa num ciclo insatisfatório, porque ela não tem o contato com o centro positivo da personalidade dela. Ela não consegue realmente se guiar pela própria necessidade dela. Borges nos explica, né? Os juízos dos outros, embora devam ser ouvidos, levados em consideração por aquilo que eles são, o juízo dos outros, eles nunca me podem orientar. E aí eu fiz uma anotação aqui. Isso não implica que o meu eu deve ser meu guia. Atenção, hein? Eu não vou me guiar pelo juízo dos outros. Eu vou me guiar pelo meu eu. Só que a pessoa que não é congruente, aquele que diz eu, não é a pessoa dela. Então, com calma nessa parte agora. Na incongruência, aquele que diz eu não é a minha pessoa. Esse é o ponto. Ali o sujeito, o indivíduo, o cidadão, está dizendo eu quero não sei o quê. Aquele eu, aquele que diz eu, não é a pessoa dele, porque ele é incongruente. Ele não tem contato com a pessoa dele. Ele não tornou-se a pessoa dele. Entende? Vamos ver se tem alguma coisa no chat aqui, que eu acho que eu vi alguma coisa aparecendo. Olha lá. A avaliação dos outros não me serve de guia. Muito boa consideração, é libertador não se importar e nem ser a opinião dos outros. Construção própria. É um desejo da construção, um desafio da construção e da manutenção da própria identidade. Isso aí. É isso aí. É preciso que a pessoa seja congruente, para que quando ela diga eu, aquilo que diz eu, aquilo que vem no predicado do eu, seja a pessoa dela. Olha só, outra frase. Para quem gosta dessas formulações, bom, quando eu bebo muito café, elas saem um pouco mais. Na incongruência, o predicado do eu não é a pessoa. Na congruência, a pessoa congruente, genuína, transparente, que tem contato com a experiência organísmica, quando advém da experiência organísmica como um todo, o eu é seguido, né? O predicado, aquilo que vem depois do eu, é a pessoa. Eu digo, eu quero ficar em casa. É a pessoa dele que se manifesta. Quando a pessoa não é congruente, ela aceita um convite para um lugar que ela não quer ir para agradar o outro, né? E aí aquilo que vem na esteira do eu não é a pessoa. Podemos colocar assim, de uma maneira mais simplificada, que também já é sexta-feira à noite, né? E essa pessoa sou eu mesmo.
Sinto-me feliz por receber todo tipo de testemunhos sobre aquilo que faço, sejam críticas ou elogios, contudo, não posso delegar a ninguém o cuidado de avaliar esses testemunhos. O Rogers conta um exemplo aqui. No começo da carreira, alguém disse para ele que ele tinha que desistir da psicologia porque ele nunca ia ser um bom psicólogo. Ele diz assim, veja só se eu fosse seguir esse conselho. Tanto as críticas como também os elogios, né? A pessoa que não se pauta pela avaliação dos outros, ela também entende uma certa relevância do elogio, mas ela não se alimenta disso, né? O ensinamento número 9, ele diz, a experiência é, para mim, a suprema autoridade. É a essa experiência com a qual ele aprendeu a apreciar de forma organísmica, que ele sempre regressa para se aproximar, para consultar, né, para verificar, para checar, sempre que ele sente necessidade. Aí é que está. Muito bem. Ensinamento número 11. Os fatos são amigos, né, que ele está falando de quando a realidade não retorna para você uma confirmação, né, a gente tende a deturpar a realidade, né, a abusar a realidade. Mas ele está nos dizendo que isso tudo também no campo da pesquisa dele, né? Ele diz de uma pesquisa cujo resultado não veio favorável, não provou a tese dele, mas ele investigando melhor, aquele resultado, na verdade, ajudou a tese dele a ser reformulada de uma maneira mais adequada. Então, ele teve que, de alguma maneira, digerir esse retorno negativo da realidade e aprender que, por mais desagradável que seja, um fato negativo conduz sempre a uma apreensão mais satisfatória e mais adequada da vida. Então, os fatos são amigos e nós temos que ter uma certa capacidade de lidar com fatos que não comprovam o nosso argumento, quando o retorno não é dentro daquilo que a gente esperava, mas aprender a lidar com esse retorno negativo nos leva, em algum momento seguinte, a uma apreciação mais adequada da realidade. É isso que quer dizer a frase, os fatos são amigos, mesmo que, no primeiro momento, eles pareçam desagradáveis. Ensinamento 12. Aquilo que é mais pessoal é o que há de mais geral. Olha só. Nós temos a tendência a crer que quando o indivíduo fala de algo muito singular, muito particular, muito dele, ali ele se afasta, né, do comum, do social, e vai lá dentro numa coisa só dele. E quando a gente fala de coisas comuns, das notícias, de coisas gerais, né, aí então a gente estaria mais próximo do que é semelhante em todo mundo, daquilo que diz respeito a todos, e, portanto, estaríamos mais próximos um do outro nesses assuntos. Hoje diz, não, é exatamente o contrário. Aquilo que há de único e de mais pessoal em cada um de nós é o mesmo sentimento que, se fosse partilhado ou expresso, falaria mais profundamente aos outros. Eu estava preparando isso de novo hoje à tarde, hoje de manhã, na verdade, e eu escrevi um exemplo para exemplificar, um exemplo para tornar isso um pouco mais claro. Você vai numa festa, está cheia de pessoas, e você conversa com essas pessoas sobre vários assuntos, e você ri de piadas, inclusive, junto com pessoas, e ouve músicas e canta junto com as pessoas, e, de repente, tem até um contato sexual com alguém nessa festa, né? Depois da festa e tal. E quando tudo isso termina, né? Você pode sentir-se totalmente só. Justamente, eu creio que esse exemplo ajuda a exemplificar o que o Roger está dizendo.
porque você fez tudo isso com todas essas pessoas, todo esse tempo, e em nenhum momento você entrou de fato em contato com nenhuma delas. Porque o contato se dá ali aonde nós vamos, no que há de mais pessoal e de mais íntimo e de mais singular. Se eu for nesse ponto, aí eu estou chegando perto do humano propriamente dito. E se eu comunico isso para alguém, ou se eu me relaciono com alguém nesse nível, aí eu estou tendo de fato o contato humano para humano, humano com humano. Eu estou tendo de fato um contato humano. E aí ninguém se sente só mais. É isso que ele quer dizer com o que é mais pessoal. Isso sim é o que há de mais geral. É o que comunica a todos. Aí é o ensinamento número 13. Né? Esse é um assim maravilhoso para a gente ainda dar um foco, uma atenção. Eu preparei também aqui uma tela sobre este ensinamento. Aí, vamos lá. Creio que já está compartilhado com vocês. Ali, ensinamento número 13, portanto, ele nos diz: a experiência mostrou-me que as pessoas têm, fundamentalmente, uma orientação positiva. Aí está o ensinamento que caracteriza, fundamentalmente, a orientação, a abordagem humanista de Carl Rogers, e eu já vinha trabalhando com vocês a partir de Reich, né, do cerne biológico, voltado à realização, voltado à potência, né, que tinha essa direção, e é em cima dessa perspectiva positiva sobre o ser humano, sobre a natureza humana, que o Rogers também está trabalhando. Então, aqui ele encontra em cheio o nosso lá psicanalista, o psiquiatra e psicanalista William Reich, não é mesmo? Ele nos diz de uma certa direção. Eu circulei ali para facilitar a visualização de vocês. Ele vai nos dar algumas palavras para descrever essa direção que ele encontra em todos os seres humanos, que seria fundamental, seria universal e positiva. Ele descreve da seguinte maneira essa direção: a direção positiva, construtiva, tendente à autorrealização, progredindo para a maturidade e para a socialização. Acabei por me convencer que quanto mais um indivíduo é compreendido e aceito, olha ali as condições fundamentais da relação, maior é a tendência para abandonar as falsas defesas que empregou para enfrentar a vida, maior sua tendência para se mover para frente. É um pouco mais sofisticado, né, do que os termos do Reich a respeito de potência orgástica e, né, de descarga orgástica. O vocabulário ele é um pouco diferente, mas é uma tendência caracterizada dessa forma. Eu posso também lembrar a vocês que o texto que eu já também sugeri como auxílio, esse livro Um Jeito de Ser, do Carl Rogers, o capítulo 3 foi circulado aí entre os alunos em PDF, os fundamentos de uma abordagem centrada na pessoa, e nesse texto ele vai abordar as duas tendências, que na verdade é uma mesma, mas tendência realizadora é aquela que está no nosso organismo, como seres humanos, e a tendência formativa é aquela que está no universo como um todo. São duas tendências que falam de uma certa movimento de integração, né, de realização, de atualização, né, de concretização, de união também, de crescimento,
tendência do para diante, né, de solução, de realização de congruência também, de contentamento, né, tudo isso. Ele cita vários exemplos. Quando consigo criar um fluido amniótico psicológico, surge movimento para a frente, de natureza construtiva. Essa ligação, como que a gente desperta a tendência realizadora? Como é que a gente desbloqueia? Ela existe em todo ser humano. Então a gente pode pensar que alguns seres humanos, por que eles não estão bem? Porque ela não existe nele? Não. Ela existe. Mas então por que ele não está bem? Essa tendência pode estar inativa ou bloqueada, deturpada, muito isolada, né? Então, essa tendência seria fraca? Talvez poderíamos imaginar. É que, na verdade, a tendência num indivíduo não é qualquer fato que bloqueia ela. Não é um mero não de um pai, não é um mero... não é meramente um trauma pessoal, individual, que pode bloquear a tendência. Temos sempre que relembrar, o Reich foi muito importante para a gente entender isso, que nós vivemos num mundo historicamente organizado, com suas instituições sociais, com a sua moral, seu sistema de valores, com os seus problemas de ordem material e social também, todo ele sistematicamente organizado há séculos e séculos para a repressão, para a deturpação de certos valores, né, para a degeneração de certas atitudes, para a desqualificação de certos impulsos, uma educação pervertida. E isso tudo é contra todo esse mundo, né, sistematicamente destruidor, destrutivo, competitivo, assolado, né, por toda essa angústia, é contra esse grande sistema que uma tendência realizadora dentro de um único indivíduo vem a sucumbir, de fato. Mas ela não morre, né, a não ser que o indivíduo seja tirado da vida dele. Mas enquanto a vida dele não for tirada, essa tendência ela está ali. E como que eu produzo, então, este fluido amniótico psicológico, do qual o Rogers falou? Como é que eu produzo uma atmosfera psicológica que recupere, né, que reative ou desbloqueie essa tendência na pessoa? A verdade é só isso que um psicólogo faz. Não é uma técnica do psicólogo, muito menos um conhecimento que o psicólogo tenha, que possa provocar, que possa consertar a pessoa ou mudar ela. Na verdade, é a tendência realizadora que já existe nela e que é reativada ou desbloqueada quando em condições favoráveis. Então, o psicólogo ele oferece determinadas atitudes, que são essas do tripé que nós conhecemos, a congruência, a aceitação e a compreensão empática, dentro de uma certa relação, e a pessoa que está do outro lado, ela sentindo essa relação, a tendência, então, realizadora que existe nela, percebe essas condições como uma semente que percebe a terra, a água, o calor, e ela, então, resolve germinar dentro daquelas condições. E aí ela começa a produzir resultados. Tá? Essa relação das condições que vão despertar a tendência realizadora e como que ela começa a gerar resultados na relação terapêutica é exatamente o assunto que o Rogers vai abordar no capítulo 2, cujo título é Algumas hipóteses com relação à facilitação do crescimento pessoal. Essa aula eu já gravei, já está num vídeo, vou disponibilizar aqui para vocês como sendo a segunda aula, ou a terceira para alguns,
após o capítulo 1. Antes de eu abrir para perguntas ainda, o 14º ensinamento, para a gente fechar esse capítulo 1, ele diz assim: a vida, no que tem de melhor, é um processo que flui, que se altera e onde nada está fixo. É um flutuar ao sabor da corrente complexa das minhas experiências. As minhas experiências não é um consumismo louco, neurótico. Não é que eu vou sair por aí fazendo tudo o que eu quero e vou flutuar ao sabor dessa corrente. Não é isso a corrente complexa das minhas experiências. Isso é algo completamente diferente. Das minhas experiências organísmicas, depois que eu recuperei o contato com elas. Aí sim, olha só esse termo que é bem Haitiano, quando consigo abandonar-me completamente a este processo. Que processo? O fluxo da minha experiência que me arrasta para frente. Isso tudo é muito fluido, não é rígido, não é dogmático, não é de fora, não é forçoso. Ele é um processo de liberdade. E aqui a gente está no âmbito do existencialismo também, a liberdade e a responsabilidade. Vocês devem lembrar aquela sessão que tem no YouTube do Rogers com a paciente Glória, não me engano é esse o nome dessa paciente, e chega uma hora que ela diz assim, mas eu não sei, então, será que eu conto para minha filha? Eu acho arriscado, eu não sei o que ela vai pensar. Aí o Roger diz assim para ela: pois bem, a vida, no que tem de mais importante, é fundamentalmente assumir riscos, né, diante de tudo isso, né? É o horizonte existencialista, fenomenológico existencialista desses ensinamentos do qual o Rogers nos fala. Bom, com isso eu concluo os 14 ensinamentos. Fiz uma breve introdução para o texto do capítulo 2, que vocês vão poder assistir depois. E eu deixo um momento aqui para possíveis perguntas, se vocês tiverem. Opa, tem bastante coisa aqui. Vamos lá. Primeiro, agora começa a perceber que os conceitos de Rogers, antes parecidos como simples, são bem complexos. Está no caminho, então, Janaíse. Se você está percebendo isso, é um belo indicador de que você está no caminho. Professor, quando Rogers recebia tanto as críticas quanto elogios na questão de seguir a escolha na profissão de psicologia, foi baseado ao seu lado intuitivo? E se sim, como saber se estava sendo congruente consigo mesmo? Eu recebia tantas críticas quanto elogios. Uma das coisas que lhe rendeu muitas críticas, Janaíse, é justamente o fato de que ele propunha essa exposição mesmo do terapeuta. E ele estava num contexto de uma tradição psicanalítica, sobretudo, em que o psicanalista ele tinha que ser muito neutro, né? Ser uma luz em branco. Qualquer elemento que ele demonstrasse do seu próprio desejo, da sua própria experiência, podia causar ali uma grande perturbação no âmbito das fantasias do paciente, né, do analisando. Então, essa maneira, assim, aparentemente tão simplista, você mesmo disse no comentário anterior, né, parecem simples,
parece tão simples, e algumas pessoas ficaram só nesse nível de simplicidade, e achavam que ele estava falando que a terapia era uma espécie de bate-papo, em que eu sou transparente aqui com você, eu te respeito, e aí eu te compreendo, e agora você fica curado por causa disso, e bola para frente, e vamos lá. Então, as pessoas, muitas delas não passaram desse nível aparentemente simples. Não, e muitas pessoas, se você der um YouTube aqui sobre abordagem humanista, abordagem de Carl Rogers, eles vão trazer um discurso em que tudo parece realmente muito simples. Nessa minha apresentação sobre Rogers, eu busquei me empenhar com vocês de trazer justamente esse lado que não é simples, né? Talvez se as pessoas tivessem tido esse cuidado na época de perceber a complexidade, a sutileza dos conceitos de Rogers, eles teriam poupado essas críticas ao Rogers, né? Vou ver aqui. Professor, é possível dizer que evitamos contato mais profundo com outras pessoas ou de outras pessoas consigo próprio, com receio de ser abalados, tocados em certo nível emocional? Sim, sim. Sobretudo quando alguém já teve uma experiência ruim dessa maneira, né? Que foi agredido, o que foi ridicularizado no momento, por exemplo, que se expressou, ou esteve em contato com pessoas sádicas, destrutivas, tóxicas, né? Podemos dizer também. Isso, de fato, produz o receio, né, de que assim será novamente se ela entrar em contato. Vou mandando por escrito, pois consigo organizar melhor as dúvidas aqui, está ótimo. Como foi instituído o conceito da moral? Você deve estar perguntando como é instituído um conceito de moral em cada pessoa, né? O sujeito, né? Esse, propriamente, não é um assunto do Rogers. O Rogers não faz uma antropologia desse caráter, como que é a genealogia da moral no indivíduo. Freud faz isso, né? Ele tem a teoria lá do superego, o ideal de eu, onde ali o indivíduo, por identificação, assume, né, essas características das exigências das figuras ali amadas, né? Pais, cuidadores, professores. E aí ele desenvolve dentro da psique essa instância moral, muitas vezes cruel e rígida também, que é o superego. Já o Rogers, ele não tem uma teoria de como ocorre esse processo, né? Ele parte do princípio de que, de alguma maneira, todo mundo tem uma crença moral, de que todo mundo tem alguma referência moral, dependente de qual seja, e o que interessa ao Rogers é saber como que isso está funcionando na personalidade, se isso está impedindo o sujeito de ter uma experiência mais profunda de si mesmo, se isso vem a ser uma questão para o sujeito ou não, aí vai depender de cada caso. Mas a moral, né, na abordagem centrada na pessoa, todo indivíduo deve ter uma moral. A moral que funciona bem é aquela que parte da minha experiência, de uma apreciação da minha pessoa. E como eu sou dotado dessa tendência realizadora, desse impulso positivo, ele é sociável, racional, ele é honesto, né? Ele é amoroso, ele é trabalhador, já dizia o Reich, né? Ele é monogâmico, já dizia o Reich. Ele é dotado de uma série de características muito substanciais e muito apreciáveis, diferentemente daquela noção que alguns têm de que o homem é um animal e que se ele for dar vazão à sua natureza, então ele seria competitivo, destrutivo, antissocial, incestuoso, agressivo, né?
Essa é uma visão propriamente freudiana a respeito da natureza humana, né? Para o Rogers, não, assim como para o Reich, a natureza humana ela é fundamentalmente positiva, construtiva, e a moral que vem a partir dessa natureza humana, uma moral completamente apreciável e funciona bem para o sujeito. O que não funciona bem é quando essa moral ela é um código, uma lei, uma referência que ele aceita de fora, né? E não algo que ele sente na experiência dele. Aí isso causa sérios prejuízos para esse sujeito. Isso aí. Alguém quer fazer uma pergunta oralmente? Talvez participar um pouco, dar uma certa interatividade aí? Como é que vocês querem fazer? Professor, Opa, tá me diga. escutando? Estou, sim. Eu não sei se é só comigo, mas quanto mais eu tento entender, pelo menos o conceito de congruência para o Rogers, eu mais fico sem entender. Parece que fica mais confuso ainda, porque pelo que eu entendi, diz respeito à parte do terapeuta ser transparente consigo próprio. Mas e com o cliente, né? Uhum. Mas até tendo um pouco ali da bagagem do plantão, eu percebo que não é tão simples assim, que o simples assusta. Porque quando percebo, pelo menos, que eu estou sendo congruente, tem muitas coisas que na própria supervisão, opa, não tinha percebido isso antes. Então, se puderes falar um pouco mais sobre o termo, sobre esse conceito de congruência que ele traz. Isso. Muito bem. A psicanálise já nos ensina que para que uma pessoa pratique análise de outra pessoa, né, que ela pratique o atendimento profissional na área da psique, ela tem que ser ela mesma uma pessoa analisada. Ela tem que ter uma consciência do que acontece com ela, sobretudo para que ela não se perca na relação com a outra pessoa, que as questões da outra pessoa que vão afetar ela, de alguma maneira o indivíduo ele tem que ter consciência disso, do que está se passando. Que em psicanálise significa que o psicanalista tem que fazer análise, né? Tem que ser uma pessoa analisada. Ora, isso ainda não é todo o conceito de congruência. Eu vou explicar no outro vídeo um pouco mais, mas ali a congruência ela envolve 3 dimensões: o que se passa no meu organismo e o que eu tenho consciência. E aqui já é o analisado da psicanálise e já é o ser congruente comigo mesmo. Só que o conceito de congruência de Rogers inclui um terceiro elemento, que é como eu me expresso para os outros. Então, o que está se passando na minha experiência, mas que não necessariamente eu sou consciente. Outro nível, a consciência que eu tenho do que está se passando em mim. E como eu comunico e expresso e sou com os outros aquilo que eu tenho consciência do que está se passando em mim. A congruência em Rogers seria a melhor aproximação possível entre essas 3 coisas, que elas andassem juntas. Ser consciente e ser para os outros. Uma única coisa. Olha só. Primeiramente, isso é impossível, né, do ponto de vista humano. Ser
totalmente congruente, independente de ser terapeuta ou não. Em algum momento vai nos escapar aquilo que está acontecendo em nós, a gente não percebeu. Em algum momento a gente não expressa exatamente aquilo que nós estamos pensando ou percebendo. A gente falha em aproximar essas três áreas pelas próprias exigências, nas relações extremamente fluidas e dinâmicas, com várias demandas que se cruzam no nosso dia a dia, e a gente, às vezes, muitas vezes, não tem nem tempo para avaliar isso da melhor forma e acaba preferindo segurar alguma coisa, ou não tem tempo de perceber, ou vem uma reação orgânica muito forte, você percebe que aquilo pode causar consequências negativas em outras pessoas, então você prefere reter e não expressar. É da própria condição humana, todo o desafio da congruência. Uma outra observação que eu ainda poderia fazer sobre a congruência, essa que eu também vou aprofundar no próximo vídeo. O que é extremamente relevante sobre a congruência? Ela é um nível mais avançado de explicação da congruência. Devagarzinho eu vou soltando assim. Mas eu vou adiantar um pouco aqui para não deixar no vazio a sua pergunta. É ser congruente, passar uma mensagem única, íntegra para outra pessoa, é facilitar, criar uma condição facilitadora para ela se orientar na própria experiência dela. De alguma maneira, se eu passo uma mensagem ambígua, eu passo, por exemplo, num certo nível, um interesse pelo que ela está falando, e num outro nível, e às vezes pode ser que eu mesma não esteja plenamente consciente disso, mas no outro nível, a minha experiência orgânica está entediada com o que ele está falando. Quem está do outro lado, pode ser que ele não esteja consciente do meu tédio, mas o meu interesse não é totalmente claro para ele, e eu estou passando uma mensagem confusa para ele, e essa mensagem confusa não ajuda ele a se orientar na própria exploração que ele está fazendo da experiência dele. É bem fenomenológico isso aqui. Eu creio que lá no vídeo, era de manhã cedo, eu posso, você assistindo lá, vocês, né, vão encontrar um pouco mais de recursos para entender a congruência. Pode falar. Eu não vou me estender muito aqui, porque eu acho que eu estou tirando a voz dos meus colegas, mas, então, sobre esse último conceito ali de congruência que o professor levantou, é possível dizer que se eu me sinto tensa, angustiada sobre qualquer fator, acontecimento fora da sessão, e eu tente não mostrar isso pro cliente, mas de certa forma ele consegue sentir esses mesmos sentimentos como o terapeuta pode sentir de fato alguns sentimentos através da compreensão empática e da congruência e da aceitação para com o paciente? Não sei se eu fiz entender, mas se, por exemplo, eu vou atender um paciente novo e estou curiosa, estou nervosa, porque não sei que demanda que está ali. Esse paciente, ele sente o mesmo nervoso que eu. Se tem esse espelho, sabe? Uhum. Tá. Com o seu exemplo, que você tinha dito na pergunta se o terapeuta fora da sessão, você falou, né? Mas agora com o teu exemplo eu entendi diferente. Eu acho que veja, na verdade, se o paciente está nervoso, é difícil. Eu acho que ele está mais preocupado com o nervosismo dele, né? Ele não vai estar, ele vai estar provavelmente supondo, né, que o terapeuta é bastante experiente, está mais preocupado com o nervosismo dele, né? Mas pode acontecer que o terapeuta está nervoso também, é um paciente novo. Às vezes,
às vezes o paciente é um paciente conhecido da gente, mas por algum motivo a gente fica nervoso antes da sessão. Não é sempre, mas aconteceu, por exemplo, comigo essa semana, de atender um paciente que é tranquilo e não apresenta nenhum aspecto assim urgente, grave, e que eu já conheço há um tempo. E eu fiquei um pouco com frio na barriga antes de atendê-lo essa semana. Pode acontecer, é uma reação do meu organismo. No momento da sessão, isso não estava num nível assim perturbador. Logo que a sessão iniciou, eu voltei à tranquilidade. Porque o Roger, então não é o caso de eu chegar para ele, por exemplo, e dizer, antes eu estava um pouco nervoso antes de você chegar. Não, isso não vem ao caso. Mas o que o Roger está dizendo é mais assim, supondo que eu estivesse ainda nervoso na sessão, muito nervoso, supondo que o meu nervosismo fosse, digamos, maior do que a minha atenção, por exemplo, para o que ele estava falando. Como naquele exemplo que o Rogers conta no vídeo, ele imaginou que ele estava preocupado com o filho, mas que durante pelo menos aquela sessão, a primeira sessão da tarde, daquele cliente que vinha de viagem de longe, ele imaginou que pelo menos naquela sessão ele deixaria a preocupação de lado, atenderia o cliente, e depois ele iria ver o filho que se machucou na escola. Mas quando dá uns 20 minutos de sessão, ele percebe que o que está mais forte nele é a preocupação com o filho, e aquilo quase apaga a capacidade dele de prestar atenção no cliente. E ali o terapeuta teria duas opções: forçar uma fachada de que estava tudo bem, de que ele estava sendo um terapeuta e ouvindo o cliente, ou ele podia jogar a real e dizer, caramba, eu estou muito... Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu. Meu filho, eu recebi uma ligação agora há pouco, ele se machucou na escola e eu não consigo... Você está falando aí, mas eu não consigo parar de pensar na gravidade que pode ter sido o acidente e eu estou muito preocupado com ele. No momento que o terapeuta disse isso, o paciente se jogou, descansou atrás na cadeira, falou assim, então é tu? O que o paciente quis dizer? O cliente, né? Ele quis dizer, cara, alguma coisa, eu estava com dificuldade de entender, alguma coisa não estava... Eu estava meio perdido aqui, eu achava que o problema era comigo, mas agora estou me falando isso, então o problema é contigo, não é comigo. Veja, enquanto o terapeuta estava tentando mascarar a verdadeira preocupação dele, ele estava criando uma mensagem ambígua que estava dificultando para o paciente, para o cliente, fazer uma exploração, um relato adequado, uma investigação adequada dos próprios relatos dele, né, enquanto cliente. Tá, mas esses são casos extremos, né? Não é só quando o filho se machuca no colégio e aí o terapeuta tem que dizer que isso aconteceu e é isso que seja a congruência, né? Em inúmeros outros detalhes. Às vezes nós temos um sentimento, algo se passa conosco diante daquilo que o paciente está falando, o cliente está falando, e não que eu deva comunicar e dizer, olha, espera aí um pouquinho, deixa eu te contar o que eu estou sentindo agora. Não é isso que é ser congruente. Ser congruente é levar em conta, né, algo que eu estou sentindo pode me ajudar a compreender melhor o que está se passando no outro. Se eu desprezo o que eu estou sentindo, pode ser que meramente o meu intelecto não seja suficiente para essa compreensão. Então, eu considero o elemento da minha experiência. Eu considero o que eu estou sentindo. O que é que está provocando isso que eu estou sentindo? Eu acho que é quando ele fala de tal forma. Aquilo me lembra uma experiência minha e por isso eu me sinto um pouco irritado
quando ele se manifesta dessa forma. E se eu considero esse elemento na minha experiência, eu torno mais claro que o cliente está fazendo eu me sentir irritado. Ora, o cliente percebe que ele está fazendo isso, o cliente costuma fazer isso com outras pessoas. Imaginar que as outras pessoas reagem com ele, com base nesse mesmo sentimento que eu tenho com ele, ajuda a entender um pouco melhor, a compreender um pouco melhor como ele se sente nas relações com as outras pessoas. Veja que a percepção começa a se abrir a partir de aí. Não sei se eu fui muito claro, mas já é uma grande mudança eu parar de querer me anular como pessoa no setting terapêutico. Eu deixar eu ser eu mesmo, eu aceitar o que eu estou sentindo e eu tentar observar qual é a relação disso com o que o cliente está dizendo, com a relação que está se estabelecendo. Se ele tiver necessidade de saber o que está passando, é quando o Roger diz, quando vem ao caso, eu posso dizer isso, eu tenho medo de dizer isso. O que eu estou precisando esconder, então, nessa relação? Então, eu não estou conseguindo ser nessa relação. E eu preciso entender como que isso subtrai, então, da minha capacidade de compreendê-lo. Tem algo bloqueado aqui. Isso precisa ser colocado, porque o cliente também é um ajudador na relação. É uma relação mutuamente enriquecedora. Eu também preciso crescer nessa relação. Não preciso só mostrar que eu sou o suposto saber e só o cliente que precisa crescer. Eu também preciso crescer e isso é benéfico também para o cliente. Martini, quem é Martini? Eu acho que é o sobrenome de uma aluna, né? Ou não? Boa noite, professor Tiago, tudo bem? Ah, é um aluno. Como é que é teu nome? É Judson. Ah, é o Judson. Judson. Tá certo. Fala, querido. A Tudo bem? aula Boa noite. muito bacana mesmo. Trouxe vários pontos assim que nesse momento, nessa jornada, eu estou passando. E eu faço acompanhamento com um terapeuta e eu gostaria de compartilhar com o grupo, assim, né? Até mesmo ter uma opinião do professor. E compartilhar o quanto que é difícil esse processo de autoaceitação, né? De aceitarmos quem nós somos, de fato, em essência, né? Porque a sociedade, o sistema, acaba nos influenciando, né? Então, dependendo dos ambientes em que vivemos, eu participo de alguns grupos, eu percebo que, em essência, eu acabo me moldando aquele ambiente, às vezes me diminuindo, às vezes reduzindo aquilo que eu acredito, as minhas crenças, para poder me enquadrar, para poder participar daquela realidade. Mas isso é muito... isso, para mim, acaba me prejudicando, porque, em essência, eu não sou, às vezes, aquilo que a sociedade espera, aquilo que estaria dentro dos padrões instituídos, né? Então, eu percebo, não só da minha parte, mas analisando, né, num contexto social, as pessoas que convivem ao meu redor, que muitas das vezes nós fazemos isso, nós nos anulamos, deixamos de ser quem realmente somos para atender às expectativas do outro, para nos enquadrarmos naquilo que o outro, que a sociedade espera. Então, isso, ao médio e longo prazo, nos traz muito prejuízo, né? Hoje eu tenho várias questões assim que eu ainda tenho muita dificuldade de expor, de tratar em grupo, né? Então, se eu não consigo tratar em grupo, se eu não consigo expor, é porque ainda não consegui resolver. Então, é um caminhar, sabe, professor? E
essa questão de estarmos aqui em grupo e eu poder compartilhar, assim, falar o quanto é difícil a autoaceitação, né? Porque, assim, aceitar as questões socialmente, moralmente aceitas é tranquilo, né? É muito fácil, né? Tipo, o que a sociedade espera da gente e eu consigo atender, ok. Mas e aí as questões, assim, que socialmente já não são tão aceitas, né? Mas que fazem parte da minha identidade. Essas questões, assim, são mais difíceis de serem tratadas, né? Então, eu venho assim, caminhando lentamente, aos poucos, nesse processo de autoaceitação e compartilho com o professor e com o grupo, né, o quanto é importante a gente se aceitar as nossas fraquezas, as nossas deficiências, as nossas mazelas, os nossos erros, né? Porque por mais que a gente queira mudar, né, são essas características que fazem parte da nossa identidade e que às vezes nos tornam únicos, né? Mas é difícil, é difícil. Às vezes, assim, é uma jornada bem pesada mesmo. E eu percebo que quando eu vou acumulando muito essa questão, sabe, Thiago, eu começo a produzir um ódio dentro de mim que às vezes, assim, seria até... Acabo tendo até alguns desejos, alguns pensamentos, assim, que são até mesmo difíceis de serem compartilhados, sabe? Mas é bom se expor em grupo, falar, colocar para fora, não deixar nada preso, sabe? Sim. Muito obrigado, Judson, pela tua participação. Realmente deu um sentido muito legal para tudo isso aqui, né, que a gente está pretendendo fazer, as coisas do qual a gente falou, desse momento aqui da gente estar online, né, diante aí desse contexto todo difícil que a gente está. Que bom que você participou, que você está aqui, que você falou. Muito obrigado pela tua participação. Fazer um comentário assim a partir do Rogers também sobre uma coisa que me chamou a atenção, que você falou. Eu creio que esse teu anseio de compartilhar, ele faz parte justamente dessa tendência realizadora que existe em cada ser humano, né? De buscar se expressar, de buscar falar de si, de buscar o contato, a socialização, é isso, né? Socialização não é, de repente, estar aqui na aula, aparecendo ali só uma fotinha e tá só ouvindo, né? Tem uns que nem estão ouvindo muito também. Socialização é isso, dizer, olha, esse sou eu, né? É o título do primeiro capítulo do livro. O livro do Roger não tem introdução. A introdução do livro é um capítulo chamado Este Sou Eu. Olha aí, ó, isso aí, ó, eu não fui um bom pai. A sorte é que minha esposa foi muito boa mãe, isso compensou um pouco. Devagarzinho fui aprendendo a gostar dos meus filhos. E veja, né, o grande psicoterapeuta americano Carl Rogers pega, escreve um livro e coloca na introdução isso. Ó, esse sou eu, né? E isso é parte da tendência realizadora, justamente não negar a si mesmo, né, dessa forma, né, dessa forma perturbadora, por causa de vergonha, por causa de agradar os outros. E uma outra coisa que você falou é que quando essa tendência ela é bloqueada, ela é degenerada, ela é deturpada por forças maiores, ela assume um caráter, sim, mais agressivo, um caráter até destrutivo, digamos assim, e aparentemente bastante irracional até. Só que o Reich já nos ensinava isso, que, na verdade, é a própria natureza assumindo uma intensidade, uma força, uma destrutividade, mas é uma destrutividade contra aquilo que está bloqueando ela. E por isso que, aparentemente, isso seria, digamos assim, uma natureza destrutiva, mas não é a natureza destrutiva. Ela assumiu um caráter mais destrutivo contra um certo bloqueio que estava sufocando. E isso pode se tornar bastante desorientado, né, por conta da violência que isso pode assumir,
Então, outra coisa, ela parece uma natureza irracional, parece uma natureza destrutiva, parece uma natureza violenta, mas ela não é nada disso, né? Ela é fundamentalmente construtiva, atualizadora, realizadora, sociável, e ela assume aspectos assim diante de bloqueios ou daquilo que ameaça a vida dela, né? Então nós temos que saber distinguir isso para não fazer aquilo que é uma reação que pode assumir um aspecto doentio, não confundir isso com aquilo que é a verdadeira natureza do ser humano, que é a natureza, a tendência realizadora, que é o fundamento naquilo que se baseia a possibilidade da psicoterapia. Queria fazer esse comentário, a tua fala aí. É bem isso, tá, professor Tiago? Porque às vezes eu percebo assim que é essa dificuldade de preservar a própria identidade, a autenticidade, de sermos quem realmente somos, assim, né? Então, essa tem sido assim a minha caminhada. Preservar quem eu sou, aquilo que eu gosto, servir a minha própria consciência e não servir a opinião externa, né? E somente com instrução, né? Com profissionais, professores como você, Tiago, que a gente consegue ter um pouco mais de liberdade, né? Para poder sermos assim quem de fato somos, né? Sem se importar com críticas, julgamentos, censuras, enfim. Obrigado pela consideração. Eu que agradeço a tua participação. Foi bom ter socializado o link, né? Trouxemos algumas pessoas diferentes, assim. Diz o Rogers que esse é o caminho, né? Ter mais pessoas, ter outros pontos de vista, sempre abrindo os grupos, isso possibilita aí mais coisas acontecerem, né? Legal. Bom, gente, se alguém mais teria alguma colocação, se não, me demorar aqui um pouquinho para ver se alguém está tentando ligar o áudio aí, às vezes. Deixa eu dar uma olhadinha no chat, se tem alguma coisa. Estou viajando, imaginando essa cena agora. Ficou bem explicado, professor. Obrigado, despertou uma vontade de se aprofundar mais. Tinha uma citação superficial. Esse relato trouxe muito significado em junção com os conceitos de Rogers. Isso aí, legal. Isso. Então tá, gente. Agradeço a participação de todos. Bom, para sexta-feira que vem, a princípio é um feriado. A princípio não, é feriado na quinta. Sexta-feira, atividades acadêmicas. Tem um vídeo aí de mais uma aula sobre Rogers. Não vou prometer, mas de repente eu crio mais alguma aula ainda, uma quarta aula sobre Rogers, de repente ali sobre o capítulo 3 ou 4, e vocês vão ser comunicados. Passo aqui para vocês, tá bom? Vão estudando, vão lendo o livro Tornar-se Pessoa, também capítulo 3 de Um Jeito de Ser, e esse capítulo, esse artigo chamado Uma Maneira Negligenciada de Ser, a maneira empática. Vários de vocês já têm esse texto, mas se precisarem eu posso também disponibilizar aqui no grupo. Tá bem? Obrigado pela presença de todos, bom final de semana e até a próxima.